O ansioso, conforme rezava a sentença, tinha que tomar cicuta ao pôr do sol. Ao aproximar-se a hora, despediu-se da esposa e dos filhos, pedindo-lhes que se retirassem do aposento, antes que o mensageiro do tribunal e o condenado ali chegasse para executar a sentença. Sócrates temia que a família não suportasse a cena que iria contemplar, se ele permanecesse, por meio retirou-se. O enviado do tribunal pronunciou palavras muito comovidas. Disse que estava ali para convidar Sócrates a beber o veneno. Pedia desculpas por isso. Era a ordem dos magistrados e exigindo executá-lo. Relembrou a maneira generosa e nova pela qual o filósofo tinha tratado. Terminou assim: agora, pois, que não ignoras o que vim anunciar-te a Deus, trata de suportar o melhor que puderes o teu destino. Ao pronunciar essas palavras, o mensageiro pôs-se sobre e retirou-se. Sócrates, olhando sobre os anjos, muita gentileza nesse homem. Durante todo o meu estado aqui, ele vinha procurar-me, conversando e desejos comigo, em poucas palavras, uma excelente pessoa. E hoje, que generosidade demonstrou, de modo como lamentava a minha sorte. Depois de falar assim, Sócrates pediu que lhe trouxesse o veneno, se já estivesse moído. Se não estivesse, o encarregado disse que eu fizesse ela. Aí intervém Criton, grande amigo do filósofo. Mas Sócrates, o sol, se não me engano, ainda está sobre as montanhas, não acabou de pôr-se. Além disso, já ouvi dizer que outras pessoas beberam veneno muito depois de haverem recebido o convite para tal fazer, e depois de terem comido e bebido à vontade. Alguns meses depois de terem estado em companhia das pessoas que lhe proporcionavam prazer. Vamos? Nada de precipitação, há ainda tempo, Sócrates replicou. É natural, sem dúvida, que as pessoas de que falas tenham agido assim. Com efeito, ganhariam algo com isso. Quanto a mim, é natural também que nada disso faça, pois penso que se deixasse para beber o veneno um pouco mais tarde, não ganharia outra coisa senão tornar-me aos meus próprios olhos objeto de riso, apegando-me assim à vida e a economizando quando nada mais há a economizar. Já vamos começar, irmãos, daqui a pouco. Vamos lá então iniciar o nosso estudo bíblico de hoje. Hoje começando num novo dia, o mesmo horário, mas um dia diferente. É, Era quarta-feira, mas o Reverendo Francisco precisou desse horário, não é? E ele está trazendo os estudos deles então de quarta-feira e agora nós vamos ficar de quinta-feira. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Já vi o irmão Alaerte, a Marizene, a Adriana, a Magda. E, irmãos, também estamos transmitindo pela quarta igreja. Só que na quarta igreja é o estudo, certo? Na quarta igreja é o estudo e, na congregação vocês me veem, tá bom? Então vocês escolhem aí se vocês preferem seguir pelo Facebook da Quarta Igreja, tem um estudo bíblico lá escrito e vocês ouvem só a voz. Ou se não, por aqui, para nos ver também no vídeo. Tá bom?
Que Deus abençoe sua vida. Vamos começar aqui. Vamos começar, porque já temos 6 minutos e 40 aí, né? Deixa eu marcar o livrinho que eu estava lendo aqui. Um livro bem antigo, por sinal, para quem está vendo aí na congregação. Além do Véu, de Miguel Riso Júnior, não é? Miguel Riso Júnior, eu não sei se ele foi o pai ou o filho, é, justamente, né, do reverendo Paulo Lício Riso, é, que a Rua da Quarta Igreja leva o nome desse pastor presbiteriano, por sinal. Tá bom? É um livrinho que já está esgotado, mas fala sobre a morte, que ela não é tão feia quanto pintam, né? Além do véu. Vamos lá. Vamos lá estudar a palavra de Deus aqui, a escatologia da palavra de Deus, certo? Muito bem, eu vou retomar um pouquinho com vocês. Nós paramos no 8.3 da nossa apostila, local intermediário das almas. Mas, como eu sempre digo, a gente vai mexendo, mudando, acrescentando, tirando, corrigindo. Então, de forma que eu acrescentei mais um capítulozinho anteriormente. Então, eu vou retomar aí uns 2 pontos atrás e a gente segue aí, certo? Vamos falar um pouco sobre Hades, Sheol, Geena, é, essas palavrinhas aí, o que elas significam, né? Tem a ver com o estado intermediário. Tá certo, pessoal? Vamos orar primeiramente. Eu convido para abaixar a sua fronte e falar com Deus nesse instante. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, pedimos perdão pelo nosso pecado e suplicamos que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendê-la e a vivê-la. Que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. Dá-nos sabedoria, entendimento nesse momento. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Deixa eu ver aqui só na quarta igreja se tem. Não sei, não sei se tem alguém. Tem alguém assistindo à quarta igreja? Eu não tenho certeza se tem. Mas, pelo menos eu não vi nenhum comentário aqui, né? Ninguém entrando pela quarta igreja. Mas, enfim. Um momentinho só. Um momentinho só, irmãos. Ok. Muito bem, se alguém tiver alguma dúvida pode enviar nos comentários ou pelo nosso WhatsApp, que os irmãos aí eu acho que a maioria conhece já, tá bom? Então, Marizene, Ricardo, boa noite a todos os irmãos. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, quem quiser ver o estudo no Facebook da Quarta Igreja, quem quiser nos assistir aqui no Facebook da Congregação Presbiteriana do Alvarenga, certo? Bom, então nós vamos retomar aqui. Lá na apostila, na página 28, nós acrescentamos alguma coisinha lá, né? Ah, nós citamos uma parte da Confissão de Fé de Westminster relacionado a
a essa questão do estado intermediário, né? Então, a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 32, seção 1, a segunda parte dessa seção diz assim: as almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto céu, onde veem a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. E as almas dos réprobos são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e completa escuridão, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, para as almas separadas de seus corpos, a Escritura desconhece qualquer outro. Ok? Então aí a nossa confissão de fé, que nós adotamos como símbolo de fé da igreja, ela só crê nesses dois, né? Nesses dois locais, céu e inferno. Embora a nossa confissão ela diga isso com toda clareza, e tem razão por falar isso, diga-se de passagem, nós vamos ver o que na história da igreja as concepções de estado intermediário, certo? Então nós já vimos lá no mais para cima aí, eu falei semana passada com vocês sobre os vários conceitos evangélicos que John Owen tinha, Francis Schaeffer, João Calvino, Martim Lutero, certo? Então todos esses tinham conceitos sobre o que acontecia com a alma após a morte. Alguns acreditam que a alma fica dormindo, outros acreditam que some mesmo, né? Tanto a alma quanto o corpo, e isso só vai voltar novamente na ressurreição. Né? Interessante que essa semana eu estava assistindo aquela TV Adventista que tem no canal normal, né? Eu não lembro agora qual é o canal, mas é um canal adventista, e é justamente essa a ideia deles. Eles acreditam que o corpo é composto. Eles não acreditam na dicotomia em alma e corpo. Portanto, que a morte é a separação da alma e do corpo. A morte para eles é a morte, e os dois morrem e vai ressuscitar só no último dia. Então, essa é a visão adventista, né? E também a visão jeovista, que é do testemunho de Jeová. Mas nós vimos aí, portanto, então, essa série de conceitos sobre o estado intermediário da alma. O que acontece com a alma, né? Martim Lutero afirmava que o intervalo entre a morte e a ressurreição existia um sono e que o Senhor vinha bater a porta do sepulcro até que acordassem, isso seria a ressurreição. E Calvino não, Calvino pensa como a confissão de fé, que eu acabei de ler para vocês, e como nós também, né? Aqui no finalzinho, só para vocês lembrarem, nós colocamos assim, para João Calvino, 1509 a 1564, entretanto, as almas dos justos mortos, vivem e gozam de um descanso tranquilo, mas que a totalidade de sua felicidade é de ser experimentada somente na ressurreição. Então eles estão num bom lugar, né, dos eleitos, dos salvos, dos que morreram em Cristo, mas ainda vai melhorar. E em relação aos réprobos, a mesma coisa. Eles já estão num lugar ruim, já estão sofrendo, né? Mas isso ainda há de piorar. Então, esse último nós falamos aqui na apostila é o nosso conceito também, aquele que nós adotamos, o da confissão de fé, e que, portanto, adotaremos no estudo por nos parecer o mais correto. E eu li aí a Confissão de Fé, capítulo 32, seção 1ª, parte B, que fala sobre a alma dos justos e a alma do réprobo, certo? O estado da alma do justo e da alma do ímpio após a morte. Tem um capítulozinho que eu já li também, estou só relendo para vocês. Talvez nos valha relembrar o que já foi dito nesse estudo, que o homem consiste de dois elementos distintos, alma e corpo. Gênesis 2,7 e Eclesiastes 12,7. Já a morte consiste na separação temporária dos dois. Então, morte, na perspectiva cristã, é a separação, não é? Do corpo e da alma. Essa separação chama morte, portanto, né? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus e vai aguardar a ressurreição. Uns para juízo, né? Para a condenação, e outros para a salvação plena aí, então, né?
é assim que nós reformados cremos em relação ao estado intermediário, certo? O corpo, tanto dos ímpios quanto dos crentes, volta ao pó onde veio, nós dizemos aqui na apostila, mais uma vez citamos Eclesiastes 12:7, e aguardam a ressurreição dos mortos, alguns para a vida eterna, outros para o castigo, condenação eterna. Nós citamos Daniel 12:2, que é um texto clássico, um texto muito claro, Mateus 25:46, 2 Timóteo 1:9, Eclesiastes 3:11 e 14, João 8:51 e 52. Esse também é outro texto, agora do Novo Testamento, bem clássico, 2 Coríntios 4:14. Local dos mortos. Esse é um capítulo novo que eu gostaria de tratar com vocês. Se vocês tiverem dúvida, por favor, nos acessem, fazendo perguntas. Mas eu quero dizer para vocês que é um assunto assim, né, que você não deve se preocupar muito, porque a história da igreja discute isso desde que o mundo é mundo, Hades e Sheol. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, né? Que Hades é inferno, inclusive na mitologia grega, né? O senhor do Hades, né? É aquele, né? É um demônio, porque Hades também às vezes é traduzido como inferno. E Hades, na verdade, é uma tradução de Sheol já, do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o lugar de mortos aparece com a palavra Sheol. Sheol é uma palavra hebraica e Hades é uma tradução, é uma palavra grega. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Hades significa o mundo não visto. A tradução literal da palavra Hades é mundo não visto, ou o submundo, né? O mundo que está por baixo, assim por diante, em comparação com o mundo visível. E foi usado para designar o lugar dos mortos, tanto bons quanto maus. Então, diga-se de passagem que na literatura, de forma geral, quando é usada a palavra Hades, é para dizer dos que morreram. É o local das pessoas que morreram, né? Os bons e os maus. Então, eles juntam tudo nesse lugar. No conceito grego, as pessoas estão no Hades. O Hades é o lugar dos mortos, certo? Os tradutores da Septuaginta, né? E aí eu ponho aqui, quem está acompanhando na apostila, na quarta igreja, vai ver que tem uma nota grandona sobre a Septuaginta, né? É só que pegou a Septuaginta. E da Confissão de Fé também. Tanto a Confissão de Fé quanto a Septuaginta eu pus uma nota, né? Então vocês podem ler também o material aí quando vocês quiserem acessar ou pelo site ou pedindo aí que a gente envie o material para vocês. É que como o material tá sendo feito e refeito, a cada semana acrescentam páginas. Nós já estamos aí com 31 páginas desse estudo, desse dessa época que nós estamos estudando escatologia com vocês, a apostila de escatologia já tem 31 páginas. Nós vai acrescentando a cada semana. Então os irmãos podem acessar aí se quiserem, ok? Opa, vamos lá. Um momentinho só. Pronto, voltou a aparecer aí na quarta igreja. É que não tinha aparecido aí, tá? Vamos lá então, pessoal. Continuando aqui. Então, eu falei que a questão da Confissão de Fé e da Septuaginta tem notas aí na apostila para quem não souber muito sobre esses assuntos. A Confissão de Fé e a Septuaginta, certo? Então, Hades é lugar dos mortos, certo? Tanto dos bons quanto dos maus. Os tradutores da Septuaginta, que é aquela tradução feita pelos 70 sábios, 72 na verdade, lá em Alexandria, eles empregaram a palavra Hades para traduzir o termo Sheol, em hebraico, que significa sepultura, né? Sepultura é o lugar onde põe os mortos. Então, Hades é a tradução grega da palavra Sheol, que é bíblica, que é do Antigo Testamento, né? E, portanto, significa isso, lugar dos mortos ou sepultura. Os antigos escritores pagãos
dividiam o Hades em duas partes. Então, pagão também, logo nós vamos acrescentar uma notinha aí, o paganismo é aquelas pessoas que não tinham uma religião definida. Eles adoravam os deuses, adoravam a terra. Então era uma adoração popular, vamos dizer assim. Isso que é paganismo, né? Às vezes a gente ouve falar assim, não, esse conceito é pagão, esse conceito é paganismo. É um conceito mundano, um conceito de uma religião mundana, uma religião popular, vamos dizer assim, tá? Então, esse conceito pagão ou paganismo, né? Os escritores, os antigos escritores pagãos, dividiam o Hades em duas partes: Elísios, que era a habitação dos justos, e o Tártaro, que era a habitação dos maus. Nós vemos uma semelhança lá em Lucas capítulo 16, quando fala sobre Lázaro e o rico, nós vemos que é um lugar só, né? E nesse lugar há um grande abismo que separa dois lugares, um lugar bom e um lugar ruim. Então, portanto, nós vemos na própria Bíblia uma visão parecida, né? Mas nesse conceito de Lucas, certo? Onde Lucas narra lá. Então, esse era o conceito pagão sobre o Hades. Lá, o Hades se dividia em dois: o Elísios e o Tártaro. Daí nós temos um bairro em São Paulo, um bairro nobre, antigamente era mais nobre do que hoje em dia, chamado Campos Elíseos. Então, significa isso, né? O campo dos salvos, dos justos, tem essa designação boa, né? Por isso mesmo foi escolhido para um lugar de rico e não de pobre, eu imagino, aqui, né? Confabulando aqui. Então, nós vemos também esse conceito dentro do Novo Testamento, principalmente na passagem de Lázaro e o rico lá, esboçado em Lucas 16, 19 a 31. Ainda sobre o Hades, de George Eldon Led, de 1911 a 1982, foi um teólogo aí muito bom e que até hoje influencia bastante os teólogos e os pastores presbiterianos, né? Apesar de não ser presbiteriano, mas George Led, mais conhecido como George Led, ele diz o seguinte aqui, abre aspas, o Novo Testamento como um todo, faz uma clara distinção entre Hades, o estado intermediário, e o Geena. O Geena, ou Gehenna, que alguns gostam de falar assim, é o inferno, né? Lugar de punição final. Então nós não devemos confundir Hades com Gehenna. Hades, lugar dos mortos. E aí, alguns dizem que há uma separação no Hades, no lugar dos mortos, entre o lugar de tormento e o lugar o lugar dos salvos. O lugar dos salvos chama Elísios e o lugar de tormento aí chamava Tártaro, que seria esse Gehenna inferno, certo? Seria, ou pelo menos o início do inferno, tá? Por que nós estamos explicando essas palavras? Porque quem lê livros acerca de escatologia vai se deparar muito com palavras como Hades, como Sheol, né? E Hades é uma tradução de Sheol, e Hades significa lugar dos mortos, e Hades pode ser dividido no conceito pagão como dividido em dois, Elísios e Tártaro, e Geena, que é o lugar de inferno, que o Jorge Led diz que claramente o Novo Testamento aí, né, define distingue entre Hades e Geena, né? E o Geena seria, portanto, o lugar de punição final, certo? É, seria o inferno, tá? Então a gente cita aí. Nem sempre as palavras Sheol e Hades denotam uma localidade na Bíblia. Algumas vezes elas são usadas simplesmente num sentido abstrato da palavra, podendo significar o estado de morte. Por exemplo, alguém desceu ao Hades. Essa pessoa morreu simplesmente, tá? Sendo esse o significado adotado no nosso credo apostólico, tá certo? Lembram-se do credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Que aí vai falando sobre a obra de Jesus Cristo principalmente, né? No final das nossas Bíblias tem o credo apostólico, aqui vocês
talvez estejam vendo ao contrário, né? O credo apostólico, e vai chegar uma hora que ele fala assim, sobre Jesus Cristo, né? Que ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Então, o que significa descer ao Hades? Né? Alguns, principalmente os batistas, vão dizer que Jesus pregou no inferno para aquelas pessoas que morreram antes da sua vinda, né? Foi necessário Jesus descer ao inferno e pregar no inferno. Não existe esse conceito na Bíblia, certo? Quando fala que Jesus desceu ao Hades, significa que ele morreu. Ele foi para a sepultura, ele morreu, foi ao lugar dos mortos, portanto. Então, esse é o conceito do credo apostólico. Eu coloco também uma notinha sobre o credo apostólico na apostila de vocês, se vocês assim quiserem, né? Tá lá sobre como é que se originou o credo apostólico, que foi no segundo século e foi tendo mudanças até o sétimo século e assim por diante, tá? Então, esses assuntos marginais que têm a ver com é, com o estado intermediário, mas não propriamente o estado intermediário, então eu trato nas notas de rodapé, tá bom? Eu recomendo que vocês leiam para que vocês tenham assim um aprofundamento maior sobre o que está sendo dito. Tá certo, pessoal? Então tem a nota aí do credo apostólico na apostila que eu, se vocês quiserem, eu envio para vocês ou vocês acessam pelo vídeo da Quarta Igreja no Facebook da Quarta Igreja. Espero que esteja tudo certinho lá, embora eu não esteja vendo ninguém participar aqui, nenhum comentário, então não sei se tá tudo certo lá. Um momentinho só. Vamos ver aqui. É isso aí, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Continuando então, vamos lá para nossa lição, certo? Eu tinha parado mesmo no 8.3, vou até apagar a marquinha da apostila aqui e vamos continuar. Local intermediário das almas dos justos agora, tá? Então definimos lá, ou melhor, comentamos sobre Hades, sobre Sheol, sobre Geena, né? Sobre Tártaro, sobre Elísios, tudo o que significa isso, que é, assim, dentro do escopo da história da igreja, os locais, né? Ou tudo se refere ao mesmo local para onde vão os mortos, né? É, mas aí nós vamos agora distinguir, né? No conceito reformado, nós acreditamos que o justo vai para um lugar separado do ímpio, certo? São lugares distintos, separados. Então, o 8.3 agora da apostila vai tratar local intermediário das almas dos justos. Em Lucas 23:43, Jesus assegurou o ladrão da cruz arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. A palavra paraíso, né, no grego aí, encontra-se 3 vezes no Novo Testamento. Paradeixos, né? Então, encontra-se em Lucas 23:43, em 2 Coríntios 12:4 e em Apocalipse 2:7. Ainda que não seja usado o termo paraíso, também aparece em Apocalipse 22, subentende-se, vamos dizer assim, em Apocalipse 22:12. É provável que a ideia seja a mesma. Nesta passagem de Apocalipse 22:12, a árvore da vida aparece ao lado do rio da água da vida. Portanto, o quadro sugestivo é o de um paraíso ou um jardim. Tá bom? Então, mas o texto mais importante aqui que eu quero ler com vocês, embora eu tenha lido já uma partezinha ali, é Lucas 23:43. Veja aí o que diz, né? Jesus fala para aquele ladrão, o famoso ladrão da cruz, que foi salvo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Tem a ver com aquele Elísios, né? Aquele Elísios, o paraíso também é um sinônimo do Elísio, né? Que tinha no conceito pagão das pessoas lá que tinham suas crenças populares, como eu disse. Então, a palavra paraíso,
Veja lá, Lucas 43. Vamos ver o 42 também para entender? E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, e acrescentou, Jesus, não, o ladrão da cruz, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então percebam, né? Essa colocação de Jesus responde a várias questões. Uma que quando a pessoa morre, imediatamente ela vai estar com Deus, né? Ela vai gozar da presença de Deus no exato momento, imediatamente, né? Não tem esse negócio de sono da alma, de ficar dormindo, de ficar inerte, nada disso, né? A Bíblia é clara em dizer, né? Mas para onde essas pessoas vão? Bom, uma pessoa convertida, uma pessoa que crê em Deus, ela parte nesse momento para se encontrar com Deus aonde? Aonde Jesus está, né? Na presença de Deus. E aqui Jesus fala que é o paraíso, portanto. Mas 2 Coríntios 12:4, veja o que diz lá também. Vamos lá, vai. 2 Coríntios capítulo 12, verso 4. Olha lá. É... Paulo diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, paraíso, novamente, Paulo cita a palavra que Jesus citou para o homem da cruz. Então, Paulo ele foi arrebatado até esse céu. Também entende-se que esse paraíso é o terceiro céu, do qual Paulo vai falar em outro lugar, né? Então, é, é, paraíso, mais uma vez a palavra paraíso aí, né? Então, esse é o local intermediário onde os justos se encontram, no paraíso. No paraíso, né? E por último, Apocalipse 2:7. Vamos lá? Embora eu tenha citado também Apocalipse 22:12, né? Vamos lá, Apocalipse 2:7 primeiro. O que é que diz aí? Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus, né? Então tem uma árvore da vida lá no paraíso de Deus, né? Então, veja você. E por último, Apocalipse 22:12, que eu falei que é aquele texto similar, né? Que dá a impressão que está se falando acerca do paraíso, embora não apareça a palavra paraíso, certo, gente? Então, Apocalipse 22:12 diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Calma aí, desculpa aí. Não é esse texto, não. Não é o 22:12. Bom, eu vou rever aqui. É outro texto que fala é, sobre o rio. Até citei ele aqui. Tá bom? Sobre o rio, da água da vida. Aham, aham. Aqui. É 22:2 e não 22:12. Vou corrigir aqui, gente. Desculpem aí. É 22:2. Por isso que eu não estou achando aqui. Apocalipse 22:2. Diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, esse texto dá a impressão que essa árvore está lá no paraíso, né? Então percebam, né? Ainda que não seja usado o termo paraíso, em Apocalipse 22:2 é provável que a ideia seja a mesma. Nessa passagem, a árvore da vida aparece ao lado do rio da água da vida. Portanto, o quadro sugestivo é o de um paraíso ou um jardim. Por outro lado, em Lucas 16:22, ao Jesus contar uma história sobre os destinos díspares de um rico e um mendigo, após as suas mortes, diz que o mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Há de se concordar que nenhum gozo maior poderia ser contemplado por um bom hebreu do que ser recebido com um abraço no seio de Abraão, o pai da raça, certo? Então, o que ocorre, gente? Ocorrem sinônimos, né?
Só que, dependendo do contexto, se usa Hades para dizer lugar dos mortos, em outro contexto se usa sepultura, né? Em alguns lugares se usa paraíso, em outros lugares se usa seio de Abraão, né? É o mesmo local com nomes diferentes, né? Nós não usamos linguagens diferentes para falar a pessoas diferentes a mesma coisa, às vezes, na verdade. Para uma criança mesmo, quando a gente fala sobre céu, né? Caiu aí, né? Caiu, mas voltou aí. A Beth está com a gente também, o Leonardo, Dona Gesa. Muito boa noite para todos vocês, tá? Então, o que que ocorre? É que às vezes o escritor ele usa sinônimos, ele usa nomes diferentes para falar a mesma coisa, né? Aquele paralelismo hebraico ele é muito forte na palavra de Deus, né? Em todas as escrituras, nos Salmos é mais, né? Mas em Apocalipse tem bastante paralelismo também. Então, muitas vezes é usado sinônimos para falar a mesma coisa, mas com palavras diferentes, correto? Então, seio de Abraão, paraíso, céu, eles falam da mesma coisa, não é? Então, é o lugar onde a alma do justo agora encontra repouso, tá certo? Como muitas vezes Hades é traduzido por inferno ou simplesmente lugar dos mortos, né? E assim por diante. Tá bom? Deu para entender? Então, a alma do cristão verdadeiro, após a morte, é aperfeiçoada em santidade e volta à presença de Deus. Isso é o mais importante, tá? Não fica vagando por aí, não tem esse negócio de reencarnação, a alma fica andando, né? No espiritismo, a alma de não sei de quem veio falar comigo, porque a alma desse, aí a alma daquele. Então, não existe nada disso na Bíblia, né? O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É o que a Hebreus vai dizer, né? Então, não tem esse negócio da alma ficar vagando por aí ou ficar dormindo. Ela vai, aqueles que morrem em Cristo vão, a partir do momento que morrem, vão se encontrar com Deus. 2 Coríntios 5, do 1 ao 9. Vamos ler? Vamos lá. Convido você para abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios 5, do 1 até o 9. Diz assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre, percebam a força do texto, da certeza que Paulo fala das coisas. Né? Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo sobre a presença da alma daqueles com Deus, né? Filipenses 1:23, o mesmo escritor, portanto Paulo, ele vai dizer o seguinte, Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ou seja, a certeza de Paulo é que se ele partir nesse momento, se ele morrer, né, ele vai estar com Cristo imediatamente. Então essa também é a nossa certeza cristã, de que aqueles que morrem em Cristo, pode ser o tipo de morte que for, né? Porque dentro do kardecismo, do espiritismo, diz assim, não, a pessoa com morte violenta, a sua alma fica vagueando por aí, porque não era tempo, não era hora dele morrer. Não existe isso na Bíblia.
Não existe isso, esse tipo de linguagem. Não era tempo de morrer? Não, isso aí é para quem não crê na soberania de Deus. Não é? Todos os nossos dias está escrito no livro da vida. Então, Deus sabe, desde quando nascemos até o último dia, né? Deus sabe todas as coisas, certo? Então, não existe isso de sermos pegos pela morte de surpresa. O dia que a morte bater a sua porta, ou seja qual for o local, é porque chegou realmente a sua hora, tá bom? Então, Paulo tem essa certeza. Hebreus 12, 23, vamos lá. Hebreus capítulo 12, verso 23, diz assim: E a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então nós cremos que essas almas, né, que estão na presença de Deus, elas estão passando por um aperfeiçoamento, já estão gozando, não é, da presença de Deus de um lugar maravilhoso, do paraíso, e essas almas estão sendo aperfeiçoadas, não é? As almas dos justos na volta de Cristo serão aperfeiçoadas, serão transformadas num piscar de olhos, como o apóstolo Paulo diz. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Transformou água em vinho, chamou a criação à existência do nada, né? Então Deus tem poder para tudo. Mas aqueles que morrem passam por essa transformação lá no céu. Né? Estão sendo aperfeiçoados, diz as Escrituras. E aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo serão transformados num piscar de olhos. Ok? Por último aí, Apocalipse 21, 27. Vamos lá. Apocalipse 21, 27 diz assim: Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, se o seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro, então você vai para o céu, você vai para esse lugar, e a alma de todos os que morrem em Cristo, portanto, já se encontram descansando nesse local. A alma, não o corpo. O corpo está lá na terra, né? Se transformou em pó, se desmanchou e vai ser ressurreto um corpo novo. Não é aquele corpo simplesmente, né? Mas é aquele corpo transformado. Nós ainda não sabemos todo. Vamos ver uma pergunta da Joana aqui, pastor. Quem iria? Vamos lá, pastor. Quem tira a própria vida? Os dias dele também estavam contados até o dia do suicídio? Com certeza. Nada, nada, nenhum centímetro foge desse conhecimento de Deus, certo? Há uma discussão muito grande sobre o suicídio, que nós não vamos tratar aqui, eu nem sei se entra nesse assunto, eu acho que não. Mas muito tem se discutido sobre o suicídio, né? Se o suicídio tem o poder de levar a pessoa para o inferno, não. Quem suicida vai para o inferno, vai para o céu. Esse tipo de coisa. Há uma discussão. Outro dia a gente trata isso porque é um assunto também bem polêmico. É um assunto assim que nós apenas o margeamos, né? Não definimos porque não tem teologia para definir esse tipo de coisa ainda, né? Mas enfim, podemos tratar sim, não vamos fugir da raia não. Mas Joana, sim, quem se suicida também está escrito nos seus livros no dia da vida de Deus, certo? Porque a Deus tudo pertence, nada foge ao seu conhecimento, ok? Vamos lá. No geral, entretanto, as escrituras dão apenas características da localidade em que as almas dos redimidos se encontram, exceto que elas estão onde está a humanidade glorificada de Cristo. Então estamos falando aqui sobre o local onde se encontra a alma dos redimidos, certo? Então, vou ler de novo esse último parágrafo. No geral, entretanto, as escrituras dão apenas características da localidade em que as almas dos redimidos se encontram. Então, são características gerais, vamos dizer assim. Exceto
que elas estão onde está a humanidade glorificada de Cristo, e lá contemplam da sua glória, tá? Onde que é esse local, né? É um outro planeta, é um outro local? Nós não sabemos onde fica esse local, né? O homem pode ir lá, Paulo foi arrebatado até lá. Ele não sabe se em corpo, em espírito, ele mesmo fala isso, né? Então, percebam, não é... né? Agora, como é que a gente define esse local? Onde que é esse local? É onde Cristo está. É o que a Bíblia diz. Quer ver só? 2 Coríntios 5, de 1 a 8, nós já lemos até, né, esse texto. O apóstolo Paulo falando Vamos lá? Mas eu vou ler só o comecinho para os irmãos lembrarem. Olha o que diz aí, 2 Coríntios 5, do 1 ao 8. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E aí ele vai falando, certo? Então a nossa casa é eterna nos céus. Né? Marcos 16, 19. Vamos lá, abra. Volta lá a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Marcos 16, 19. Olha o que diz aí. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido aonde? No céu, e assentou-se à destra de Deus. Então, a alma do justo está onde Jesus está. É o que Jesus falou para o ladrão da cruz. Ainda hoje estarás com quem? No paraíso. Estarás comigo no paraíso. Então, Jesus está onde Deus está, e a alma dos justos está onde Deus está, onde Jesus está. Certo? Então, mais uma vez aí, Marcos 16, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E por último, Romanos 8,34, irmãos. Romanos 8,34. Olha o que diz o apóstolo Paulo aí. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, os justos se encontram onde Cristo está. E onde Cristo está é no céu, à direita de Deus Pai. Certo? Isso é por isso que a confissão de fé fala que os justos veem a face de Deus em luz e glória. Né? Porque Deus é espírito, ninguém vê a Deus. Né? Só Jesus mesmo vê a Deus. Então, o que eles veem é luz e glória lá, né? Aonde eles estão. E estão gozando dessa presença maravilhosa de Deus e de Cristo. Certo? Local intermediário da alma dos réprobos. Nós já falamos um pouquinho sobre o local onde se encontra a alma do justo, onde está a sua mamãe, a sua esposa, o seu papai, ou quem quer que tenha morrido em Cristo. Agora, e o local onde encontra-se a alma dos réprobos, né, dos assassinos, das pessoas ruins dessa terra que morreram sem terem se arrependido antes, né? Bom, há menos referências bíblicas sobre o local da alma dos réprobos. Sabemos, entretanto, que estão separadas do lugar dos justos por um grande abismo, como demonstra lá Lucas 16. Vamos ler o verso 23 e 26, Lucas 16, verso 23 e 26. Olha o que diz aí. Lucas 16. O 23 diz assim: No inferno, e aqui a palavra é Hades, tá? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Percebe aí? Hades para inferno e Lázaro no seio de Abraão, né? Mas o que nós queremos mostrar aí é que eles estão separados, né? Olha o verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então esse versículo também acaba com aquele pensamento, né, de que todas as pessoas serão salvas, ou que as pessoas que estão no inferno podem um dia ser salvas, né? São os universalistas aí, né, que creem na salvação universal, e até a própria Igreja Católica, que creem que existe o limbo, ou existe, nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí, né,
sobre o purgatório, onde as pessoas estão sendo queimadas, estão passando por um sofrimento e depois disso vão para o céu. Então não há esse tipo de coisa na Bíblia, né? Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que há um lugar de separação, um grande abismo onde separa as pessoas que estão, que morreram em Cristo das pessoas que não morreram em Cristo, portanto estão nesse Hades ou nesse inferno, e não há como passar nem de lá para cá e nem de cá para lá, né? Então é um estado definitivo, mas um estado ainda que vai melhorar para os justos e vai piorar para os ímpios ou os réprobos, né? É isso que a Bíblia diz. Ok? Vamos lá? Ah, então, esse lugar está separado, o lugar dos réprobos, está separado do lugar do justo. O que também implica em estar separado das bênçãos de Deus. Olha lá, Mateus 25, 41. Esse texto é bem interessante, irmãos. Mateus 25, 41, quando Jesus está falando sobre a sua vinda e sobre a separação, né? Jesus está fazendo aqui vários sermões escatológicos, parábolas escatológicas, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, do servo bom e do servo mau, né? Aí ele vai adentrar ao assunto sobre o grande julgamento. Aí ele vai falar o seguinte no verso 41, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Os que estiverem à esquerda são os ímpios, né? Nada a ver, nenhum trocadilho com a esquerda atual. É, é, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vejam só, apartai-vos de mim. Então, o inferno ou o local de tormento nada mais é do que um local onde as pessoas vão estar apartados de Deus, apartados das bênçãos de Deus, né? Irmãos, há uma doutrina maravilhosa no nosso conceito reformado, que é a graça comum. A graça comum é aquele conceito que Deus, ainda hoje, ele abençoa tanto a justo quanto ao ímpio. Quando a chuva, quanto a vida, quanto a família, tudo isso são bênçãos comuns de Deus, para todos, né? É a graça comum de Deus, né? A graça especial em relação à graça comum é a salvação em Cristo Jesus, né? É a eleição de Deus. Mas a graça comum, Deus dá para todos, justamente para que essas pessoas possam ter o testemunho de que Deus é bom. E aqui, né, o inferno é esse conceito que não vai existir mais graça comum lá. As pessoas vão estar apartadas de Deus e, portanto, apartadas das coisas boas, né, do céu e desse mundo também. Porque aquilo que as pessoas desfrutam desse mundo, o ar que respira, a família e todas as outras graças, é bênção de Deus. Só que no inferno não terá isso, né? Pelo contrário, é a condenação, é o castigo. E o castigo e a condenação justamente é isso, é viver eternamente sem as coisas boas que Deus fez para o ser humano. Então isso já é uma grande punição, tá certo? Imagina você não ter água para beber, como o rico, né? Lá na passagem do rico e Lázaro, o rico está pedindo para que Deus peça que Lázaro estique a sua mão, faça alguma coisa lá, e apenas umas gotas d'água, porque ele está sendo ali atormentado e com sede. Então a água, você já pensou na água como uma bênção de Deus para a sua vida? Você poder beber água, você ter a água para beber, você poder ter o sol, né? Nesse tempo de quarentena nós passamos enclausurados, fechados dentro de casa, né? Não é gostoso sair lá fora e tomar aquele sol, né? Isso é bênção de Deus. Imagina quem vive enclausurado. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem de uma mulher, né, que passou um monte de tempo enclausurada, sem ver a luz do sol, porque o marido, né, deixava ela presa dentro de casa. Então, isso é uma miséria, né? Então, por isso, é isso que significa. A alma dos réprobos vai estar longe, afastado, apartado, portanto,
da presença de Jesus Cristo, da presença de Deus que fez todas as coisas boas. Perceba que nessa separação foram negadas ao rico todas as bênçãos que Lázaro, o mendigo, gozava no lugar dos justos. Né? É falado lá, olha, Lázaro agora ele recebe as bênçãos que você recebeu quando você tinha lá e naturalmente o texto não fala, mas não reconheceu Deus como Deus. Né? Concluímos, portanto, que os réprobos aguardam o juízo final. Né? Os réprobos aguardam o juízo final. Mas onde tal localidade se situa, não nos foi revelado. Naturalmente, os termos subir ou descer, embaixo ou em cima, muitas vezes usado para definir o local do céu, do inferno, são apenas metáforas, né? Não passam de metáforas. Mas se você subir, 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 você não vai chegar ao céu. Nem se você descer, 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 você não vai chegar ao inferno, né? São conceitos, né? Como descer é uma coisa menor, né, mais humilhante, entrou para a linguagem, né, para o coletivo mental das pessoas e para naturalmente aí para as literaturas também, de que o inferno é embaixo, de que o céu é em cima, esses conceitos. Mas a Bíblia, né, a própria Bíblia usa essa linguagem, mas são metáforas, tá, gente? Não quer dizer que o inferno seja dentro da terra, como algumas literaturas antigas dizia, né? E que o céu é lá em cima e alguém subindo vai sair e chegar no céu. Nada disso, são apenas metáforas, tá? Vamos ver alguns textos aqui. Já lemos Lucas 16, 23, que o réprobo então está aguardando o juízo final. Né? Veja também João 5, 28 e 29. Estamos quase chegando no nosso horário aí, né? Vamos lá, João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis, diz assim, João, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Percebam, nós vamos um dos próximos pontos a tratar nessa questão da escatologia é a ressurreição. Ambos ressurgirão, tanto o ímpio quanto o salvo. O ímpio para a perdição e o salvo para a salvação mesmo. Né? Vamos lá. Nivaldo sempre foi de direita. Maria Luciene Menezes está assistindo. O Toninho, talvez por causa do calor do centro da Terra. Pode ser, pode ser. É um conceito grego, né, de que o Hades é no centro da Terra, né? Aqueles filmes antigos sempre mostra alguém entrando numa caverna e chegando ao inferno, ao Hades, ao centro da Terra. Pode ser. Pega fogo, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá, os de direita e os de esquerda também, se tiver, podem acompanhar, tá bom? Lembrando aí que estamos nas duas, estamos no Facebook da congregação e no Facebook da Quarta Igreja. Um é apenas o texto transmitido na Quarta Igreja e na congregação os irmãos estão podendo ver aí. Vamos lá. A irreversibilidade do estado das almas do justo e dos réprobos. Eu já dei uma palhinha aqui, falei para vocês que não tem como voltar desses estados. A única mudança que vai sofrer é, no caso dos salvos dos eleitos, vai melhorar a condição, porque nós vamos ganhar um corpo ressurreto, bem melhor do que esse que nós temos, né? Sem pecados e sem restrições, né? E o ímpio vai ressuscitar também com um corpo, mas esse corpo vai sofrer, né? Vai sofrer as dores aí de estar ausente das bênçãos do Senhor, né? Vamos estar apartados de Jesus Cristo, portanto, como nós explicamos no item passado. Bom, a irreversibilidade do estado das almas dos justos e dos réprobos. Além desses dois lugares, a Bíblia não oferece base para a doutrina romanista de que há outros lugares ou condições ocupadas pelos mortos.
purgatório, limbus infanctum, né? E há outro limbus também, né? O limbus dos anciões, limbus infanctum, que é o limbus da criança, das crianças, e o purgatório, né? A Igreja Católica, principalmente na Idade Média, ela inventou esses locais aí, onde as almas aguardam, portanto, a ressurreição e podem estar purgando e podem sair de lá e ir para o céu, né? Eles não explicam direito quando será isso, mas eles foram doutrinas, né? Assim, inventadas por conta de uma má interpretação de um versículo bíblico e assim por diante, tá bom? Mas a Bíblia não tem respaldo bíblico, né? Além dos dois lugares mencionados, céu e inferno, né, que nós, como nós falamos, recebem sinônimos na palavra de Deus de paraíso, de, de céu, é, né, de Elísios ou de Tártaro lá na literatura grega, de Sheol no Antigo Testamento, de Hades no Novo Testamento. Fora esses sinônimos, não tem, os locais são o mesmo. Está falando do mesmo lugar. Ou é céu ou inferno. Né? Não existe um lugar intermediário sem ser esses, como a Igreja Católica quer que os seus fiéis acreditem, certo? Se alguém, né? E a maioria desses dogmas católicos são baseados nos livros chamados livros apócrifos de Baruch, né? Encarnação também e assim por diante. Tá bom, gente? É só ler um pouquinho aí, né? Que vocês vão ver a origem desses dogmas quando foram criados durante a história aí na Idade Média. As condições em que se encontram as almas dos justos e dos ímpios, ainda que possivelmente não sejam finais, são irreversíveis. Isto é, das que estão com Cristo, nenhuma jamais se perderá, e das que estão em tormento, nenhuma jamais se salvará. Tá bom? O que é bom vai ficar melhor e o que é ruim vai ficar pior, se é que pode existir isso. Podemos entender isso, né? Vamos lá, 8.6. Mais alguma pergunta? Não? Não? Sem ser a piada do Nivaldo, nada? Vamos lá. O estado intermediário das almas consiste em atividade consciente, tá certo? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho aquela questão levantada por alguns e que não há consciência, as pessoas estão dormindo ou morreram mesmo e vão ser ressuscitadas só no último dia, essa questão. Mas a Bíblia dá assim, todo, né? Tudo leva-nos a crer de que essas pessoas estão conscientes, tá bom? Vários textos da Bíblia estão conscientes, né? Tá bom? A Neia também está com a gente aí, né? Deus abençoe. Aí Denise e mais o pessoal aí. Estamos com um número bom aí, tá aumentando. Bom, eu falo aqui no estado intermediário da alma, consiste em atividade consciente. Os redimidos, vivendo em perfeita santidade e felizes com Cristo, e os réprobos vivendo com o diabo e seus anjos, em tormento, sem nenhuma chance de mudança. Né? Deixa eu ver aqui. Em Apocalipse 6, 9 a 11, as almas dos mártires são representadas como que estando debaixo do altar celestial, suplicando o castigo de seus perseguidores sobre a terra. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 6, 9 a 11. E é interessante também que em outros textos bíblicos, quando falam de almas das pessoas que já partiram, sempre falam com consciência, como se elas estão tendo consciência ou tiveram consciência do que elas passaram aqui. Não vão sofrer, não estão sofrendo, porque estão sendo aperfeiçoadas. Nós não sabemos como é isso, mas que elas têm consciência que elas estão na presença de Deus e de que elas estão no céu ou que estão no inferno, isso tem, tá? Tanto Lucas 16 lá vai tratar sobre isso, como Samuel também, né? Lá em 1 Samuel 28, 7 a 20, quando aquela pitonisa, ela invoca o espírito que ele se identifica como Samuel, alguns vão dizer que não é Samuel, outros vão dizer que é Samuel, a consciência, né? O que nós vamos estudar ali não é se é Samuel ou se não é Samuel,
é se houve consciência do Espírito. Então há consciência do Espírito, tá? Mateus 17 também, Mateus 17, 3. Mas antes eu quero ler com vocês Apocalipse 6, de 9 a 11. Apocalipse 6, de 9 a 11, fala sobre a abertura do quinto selo. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Né? Então é a alma dos mártires que estavam ali na presença. Ele viu a alma dos mártires. Né? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Né? Então percebam, há uma atividade, há uma consciência daqueles que já estão na presença de Deus. A visão de João é que essas almas clamavam por justiça, certo? Então, nós cremos também que há essa atividade. Mas, como eu disse, não somente esses textos, mas em outros nós entendemos, né? Quando Jesus fala, por exemplo, para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, dá a ideia de consciência, de que se ele estará, ele saberá que estará. É como Jesus vai dizer assim, espera um pouco, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco, você vai estar comigo. E ele vai sentir aquilo e vai poder dizer, ó Senhor, o Senhor cumpriu a sua promessa. Mais ou menos isso, né? Ou seja, há uma consciência. Tudo nos leva a crer. Quando Paulo fala também, eu estou certo que se essa casa se desfizer, nós temos uma casa celestial. Ou se eu estar com Cristo é infinitamente, é incomparavelmente melhor. Então, tudo isso que Paulo está falando é a certeza de que isso acontecerá um estado de consciência, de atividade, de melhora, inclusive, em relação ao que nós vivemos aqui, né? As dores que nós temos, as tristezas que nós passamos, as angústias, tudo isso é sanado na hora que nós partimos e nos encontramos. Lembram-se também que quando é falado sobre Lázaro e o rico, diz que quando Lázaro morre, os anjos que vão levar ele. Olha só, né? Então, é os anjos que levam a alma, né? É interessante isso. Quando Jesus também ele vem fazer a ceifa, é os anjos que vão fazer né? É como se... Então, eu estava falando para vocês, eu estava lendo esse livretinho aqui, o livretinho do Miguel Riso Júnior, Além do Véu, que fala sobre a morte. E é justamente esse livro trata e ensina a não ter medo da morte. Né? Ele conta relatos, relatos científicos de pessoas que passaram ao quase morte, né? De pessoas que enfrentaram a morte. Tem uma passagem que fala sobre Sócrates, o filósofo, né? Falando, enfrentando a morte, e de que são momentos assim, né? Que são terríveis aos nossos olhos dos que ficam, mas aqueles que né, passam pela morte e dão testemunho no seu último minuto de morte, não enxergam a morte como uma coisa tão terrível assim. Mas enfim, né, se puderem, leiam esse livretinho pequenininho, do Miguel Riso Júnior, parente, né, não sei se é o pai ou é o filho, que leva o nome da rua da quarta igreja, né? Então, reverendo Paulo Lício Riso, né, é parente do Miguel Riso Júnior. Eu acho que o Miguel Riso Júnior é o pai desse outro reverendo que leva, a nossa rua leva o nome dele. Mas vejamos lá então, mais um texto só, Mateus 17, 3. Vamos lá, Mateus 17, 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então também na transfiguração, né, tanto Moisés quanto Elias, eles têm consciência. Né? O que foi a transfiguração? Foi uma visão, né? Que os apóstolos puderam ver Jesus comunicando com a alma de duas pessoas que estavam mortas.
mas eles falam com Jesus, conversam, dialogam com Jesus, né? Então, ou seja, é um estado de consciência, tá bom? Então, vários textos demonstram que o estado dos mortos, quer estejam com Deus, quer não estejam com Deus, é um estado de consciência. Lógico que com Deus, um estado agradável, né? Tendo cessado todos os sofrimentos, e estando sem Deus, o contrário, é, é um estado de desespero, de castigo, de tormento. Certo, gente? Vamos lá, então. Em Apocalipse 6, 9 e 11, eu já falei. A alma dos mártires são representadas como que estando debaixo do altar celestial, suplicando o castigo de seus perseguidores sobre a terra, portanto, clamando por justiça. E eu paro aqui hoje, né? E semana que vem a gente vai tratar sobre outro assunto, já entrando em ressurreição. Tá certo, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. A Glaucia está com o Ricardo também. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Desde o início, né, Ricardo? Que bom. Que bom. Muito obrigado a todos vocês pela participação de vocês. Do Nivaldo, Maria Luciene, a Joana e Denise, o Toninho. Todos vocês. A Ana Lúcia, a Beth, né? O Léo, Dona Maria Geza, Ovelha, né? A Jussara está conosco, a Marizene. Deus abençoe todos vocês, irmãos. O Rafael Espim, meu sobrinho, Deus abençoe. Está em Fortaleza, curtindo as férias e está ligado aí, né, Rafa? Deus abençoe a Magda. A Sueli Romaiolo, sempre conosco, né, Sueli? Deus abençoe. A Miriam, a Adriana, minha esposa. O Kleber também sempre conosco, Deus abençoe. A Lúcia da congregação, o Alaerte, irmãos queridos, amados. Muito obrigado. Hoje foi, né, bastante participação de vocês aqui. Na igreja aqui, deixa eu ver aqui. É isso aí. Irmãos, que Deus abençoe sua vida. Precisando da apostila, querendo tirar alguma dúvida, estamos sempre à disposição. Tá certo? Espera um pouquinho aqui para a gente encerrar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos lá. Vamos pôr a outra versão do Céu, Lindo Céu. Deus abençoe. Até semana que vem.